Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Espero que você esteja muito bem. Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa leitura viva, leitura orante da palavra. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2026, primeira semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, que a vossa palavra desça sobre nós como chuva que fecunda a terra seca. Que ela não retorne vazia, mas que ao rezarmos o Pai Nosso, nossos corações aprendam a partilhar o pão e o exercício mais difícil, mas libertador do perdão. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial número 33. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Senhor, pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
É muito interessante perceber na nossa tradição cristã a importância da palavra. E isso foi o que me levou a fazer esse instrumento de oração e de formação que é a leitura viva, como leitura orante da palavra. A palavra na cultura de Jesus se dizia dabar. É a palavra no aramaico e hebraico, dabar. Essa palavra, ela está profundamente ligada à vida e à ação. Alguns poetas dizem que a palavra tem vida na cultura semita. Ela é muito diferente da concepção de palavra logos, que é do grego, que depois foi traduzida assim. Para um grego, a palavra é aquela que diz sobre a essência do mundo. Para a cultura de Jesus, a palavra é o ser se dizendo, é Deus se revelando na realidade, na cultura. Portanto, olha a força da palavra, ela tem a sua sacralidade, ela tem a sua beleza, ela tem a sua ação no mundo. Infelizmente, a noção de palavra da cultura grega, ela se tornou mais importante na nossa cultura ocidental posterior. Isso significa dizer que falar sobre a verdade foi perdendo a importância no decorrer do tempo, de forma que hoje a gente vê a nossa sociedade como está. A verdade não tem mais importância alguma. Quando a gente fala de fake news, por exemplo, é só uma ferramenta que foi tirando a verdade do seu lugar. E nós vemos que, no geral, as pessoas não têm mais nenhum compromisso com a verdade. Nós estamos no tempo das narrativas, onde o que importa é a narrativa mais forte. Então não importa se ela é mentirosa, não importa se ela não tem nenhum compromisso com a verdade, mas importa se ela me agrada ou não. E aí as mídias sociais vêm para ajudar a divulgar em massa as narrativas. E cada um tem a sua narrativa, cada campo político tem a sua narrativa, cada igreja tem a sua narrativa, cada religião. E as narrativas vão guerreando no espaço público. E eu me apego naquela narrativa que melhor me agradar. Até os médicos entraram na guerra das narrativas. Então, um diz que uma coisa é boa, o outro diz que não, a depender dos interesses particulares de cada um. E, infelizmente, meu irmão e minha irmã, nós caímos nesse mundo que estamos, onde as verdades são totalmente relativizáveis a depender do gosto de cada pessoa. Como se nós entrássemos no mercado e nas prateleiras tivessem diversas palavras, diversas narrativas, e nós comprássemos aquela que mais nos agrada. Só que essa narrativa que mais nos agrada, geralmente, ela é a narrativa que faz com que a gente fique preso em nosso próprio eu, em nosso próprio egoísmo, em nosso próprio individualismo. Então a palavra perde todo o valor, porque só vale aquelas palavras que me agradam. E eu vou repudiando tudo aquilo que não me agrada, tudo aquilo que não reforça aquilo que eu já sou. Por exemplo, muita gente lê a Bíblia assim. Pega apenas aquilo que interessa na Bíblia, aquilo que não interessa, como o Evangelho de ontem, por exemplo, que é o critério da salvação, é a caridade, o amor àqueles que mais precisam. Eu simplesmente excluo isso, eu deleto, eu cancelo, porque isso não me agrada. Eu quero viver uma fé, que é a fé do levantar as mãos e cantar a Deus, que é importante também, mas que não salva ninguém. Meu irmão e minha irmã,
O amor à palavra, ele nos leva a valorizar de novo aquilo que na nossa cultura cristã é essencial. Compreender a palavra como a ação de Deus no nosso meio é fundamental para a cultura cristã, contra tudo e todos que dizem o contrário. A palavra, ela, na sua importância sagrada, não pode ser lida também literalmente. Não adianta eu pegar a Bíblia e ficar promulgando aquilo que está na Bíblia literalmente, sem nenhuma compreensão do contexto, sem nenhuma compreensão teológica, sem nenhuma compreensão espiritual e de vivência. Não adianta. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que para ler a Bíblia é preciso contextualizá-la no seu tempo. É preciso lê-la com sabedoria. É preciso ter uma interpretação teológica da Bíblia. Então, valorizar a palavra é justamente colocar-se permanentemente em formação e oração. E aí você pode me perguntar, mas o Evangelho de hoje, ele não diz o contrário, porque ele diz não orardes com palavras bonitas, com um excesso de palavras. E aqui que vem o essencial do Evangelho de hoje, das duas leituras de hoje, a primeira leitura e a segunda, mas também o Salmo reforçando-as. Você já foi com certeza em um grupo de oração, em um evento, em que o pregador, a pregadora ficavam falando e parecia que estava falando sempre a mesma coisa, só que de formas diferentes. Daqui vem justamente a falta da palavra, a falta de repertório, a falta de cultura, a falta de estudo. Um pregador, uma pregadora, um líder, uma líder cristãos precisam estar em constante formação, constante busca formativa teológica, bíblica e catequética. É urgente que nós façamos isso na nossa igreja ser um imperativo, que não possa ser diferente. Um coordenador, uma coordenadora de pastoral, de serviço, de um organismo, precisa estar em constante formação bíblica, teológica e catequética. Justamente para não cair no erro que o Evangelho agora está nos dizendo. Pensar que falar palavras bonitas, pensar que ter carisma bastam, e não bastam, meu irmão e minha irmã, se a palavra não tocar o coração. E é aqui que toda a formação se faz necessária. Uma palavra que toque o coração é uma palavra que está na verdade. É a palavra sagrada, a palavra da ação de Deus no mundo. E nós estamos vendo nas leituras dessa semana da Quaresma, e que preparou a Quaresma nas cinzas, que justamente a palavra que toca o coração é aquela palavra que nos move rumo ao serviço às pessoas que mais precisam. É aquela palavra que nos inquieta, aquela palavra que nos tira do nosso comodismo, do nosso egoísmo, do nosso individualismo. A palavra sagrada é a palavra que nos faz ficarmos descontentes com o mundo como está. Nós vemos as notícias todos os dias. E, meu Deus, quanta maldade, quanta iniquidade, principalmente com as nossas crianças, com as pessoas mais idosas, de mais idade, com aqueles e aquelas que sofrem. Onde estão os cristãos? Onde estão as cristãs? Onde estamos nós? Falta a nossa ação no mundo. E nossa ação no mundo muitas vezes se dá por meio da palavra. Mas não só as palavras certas, as palavras que tocam o coração. A ação de Deus no mundo por meio da palavra, muitas vezes é o silêncio também. Principalmente
Você já percebeu que aqui na Leitura Viva nós temos momentos de silêncio para poder digerir aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos rezando. Justamente porque o silêncio é fundamental para que a palavra encontre o coração. Que o Senhor nos ajude, assim como Jesus nos ensinou as palavras corretas para uma boa oração, que são as palavras que sintetizam aquilo que nós cremos e aquilo que nós queremos. Que o Senhor nos ajude com Teu Espírito, que nós possamos, a partir das nossas palavras, do nosso silêncio e dos nossos gestos, levar o Teu Espírito para mais pessoas. Que possamos ter no Pai Nosso não só o exemplo de oração, mas a nossa força. Que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, nos ajude a caminhar rumo àqueles e aquelas que mais precisam, mas também que nos ajude a alimentar o nosso espírito, para que seja possível que nós estejamos animados, animadas, com a coragem necessária, que a nossa juventude veja na oração do Pai Nosso um impulsionador para que a juventude de fato faça a obra do Senhor. Que nós, adultos e adultas, possamos compreender no Pai Nosso a nossa energia, a nossa força para a santa comunhão. Que nós estejamos em comunhão e que na hora que tomarmos a Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor, essa comunhão seja plena. Porque nós sabemos pela oração do Pai Nosso que rezamos todos os dias, nós sabemos que o pão não vai faltar. E nós temos a certeza no Senhor de que nós faremos aquilo que precisa. Nós perdoaremos nosso irmão, nossa irmã. Nós nos colocaremos a serviço da construção do reino de Deus. Que o Senhor nos envie o seu Espírito Santo para nos colocar em missão. Jesus, Mestre e Irmão, que a oração que nos ensinastes seja nosso guia nesta quaresma. Que busquemos primeiro o vosso reinado e a vossa justiça. Maria, Mãe da Esperança e Mulher da Escuta, ensina-nos a guardar a palavra no coração e a transformá-la em serviço. Amém. Se você ainda não está no nosso canal do WhatsApp, Leitura Viva, no nosso YouTube e no nosso Spotify, nós convidamos você a nos seguir, compartilhar a palavra caso você tenha gostado. Um grande abraço a você, uma ótima semana e até amanhã.